Nos dois discursos que deu, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro, em minha opinião, que se trata de uma estratégia. Tanto o discurso do dia 24 de março, quanto o discurso do dia 31 de março. Temos duas opções a seguir, que seria, com relação ao coronavírus, isolarmos totalmente o país. Alguns países estão adotando essa estratégia, ou fazermos o isolamento vertical, que seria justamente parte da população fica em casa e parte da população sai. Muita gente não entendeu, mas aquele primeiro discurso do Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil, foi justamente num tom mais agressivo, em minha opinião, propositalmente, já com a intenção de chocar os governadores, prefeitos, para que eles não coloquem como uma quarentena obrigatória, algo irreversível para a população. Consequentemente, nem todos os comércios vão ser fechados depois que o Bolsonaro decretou isso aí. Então, o que acontece? A intenção dele realmente foi chocar e tentar dar uma saculejada na população, que estava amedrontada, todo mundo estava nas suas casas com medo de sair, temendo a doença. Só se escuta falar isso na Globo, nas televisões, na maioria dos canais, com salvas exceções, a Rede Record, por exemplo, o SBT, que tem feito um trabalho bom nesse sentido de tentar acalmar um pouco a população. Tanto foi os excessos da Rede Globo que um dia antes do pronunciamento, o próprio William Bonner no Jornal Nacional deu um discurso em tom, vamos ter calma, não é para tudo isso, já prevendo o que o Bolsonaro ia falar no dia 24. E o que ele falou realmente foi nesse sentido, nesse tom. Muitas coisas que ele fala são interpretadas de outra maneira pela esquerda, que é justamente jogando o público contra o governo. Coisas, por exemplo, como ele falou, por ele ser atleta. Muita gente levou até na brincadeira. Mas o que ele quis dizer é que pessoas mais jovens, pessoas que não têm doenças vamos dizer assim, são mais difíceis de adquirir o vírus. Isso não significa que não vá pegar o vírus. O próprio presidente ainda está exposto ao vírus. Então o recado foi dado. Com aquele discurso do dia 24, ele abriu o leque de opções, ele abriu as possibilidades. Ele pressionou os governadores e a população também pressionou os governadores. Isso vai pôr em risco? Bom, eu tenho mãe hipertensa, diabética, tenho parentes idosos. O risco é como ele falou, o Henrique Mandetta também vem falado diretamente. O risco é se as pessoas não cumprirem o que o Ministério da Saúde está dizendo em conjunto com o presidente da República, que são os idosos ficarem em casa, em quarentena, as pessoas vulneráveis também, as pessoas que tiverem condições de sobreviver sem sair de casa também, e as pessoas que não tiverem condições de sobreviver e que não tiverem doenças pré-existentes, irem para a rua para o comércio não parar. O próprio Celso Russomano, da Patrulha do Consumidor, falou essa semana agradecendo ao presidente Bolsonaro por ter liberado as estradas, porque os caminhoneiros não estavam mais conseguindo passar, e se os caminhoneiros não passar, não vai ter comida, e sem comida ninguém vive. Então, o pronunciamento do dia 31 já foi mais conciliador, já sabendo de tudo que estava acontecendo, de toda a repercussão causada intencionalmente, para poder a população acordar e os governadores também ficarem pressionados. O discurso do dia 31 foi conciliador, para acalmar e mostrar para a população que estava tudo sob controle.